Passo a palavra, então, ao diplomata César Matos, por gentileza, para fazer a sua palestra. Obrigado. É um prazer estar aqui no segundo dia. O espaço é um espaço privilegiado. Agradeço ao público e a presença das autoridades. O professor Karim foi muito gentil, falou da Amazônia e me deixou a parte mineral, né, porque ele tem um conhecimento suficiente para falar, mas é interessante eu dar um outro foco que é muito importante para os senhores, para todos. O setor mineral da Amazônia é um potencial que é discutido por muitos, vai da água ao petróleo. Nós temos metais preciosos diversos, né, que foram explorados, outros minerais que também são explorados, pedras preciosas. E as pessoas não têm muita noção do que é a riqueza mineral que existe no Brasil. O Brasil exporta 108 tipos diferentes de gemas. Hoje pela manhã, falava com o doutor Diogo sobre um leilão que aconteceu no dia 25 tem bem dizer 3 meses, de uma apreensão feita pela Receita Federal de uma canga de esmeralda. Se os senhores procurarem, vão pegar essa informação. Uma canga de esmeralda do Brasil, no aeroporto de Viracopos, se não me engano, foi apreendida pela Receita Federal porque ela não tinha a documentação correta de origem, as licenças da onde ela surgiu, o que ocorre muito no Brasil. E, por ignorância, e eu acho que foi a sorte do próprio Brasil, esse material foi apreendido, ficou 2 anos sendo verificado pela Justiça quem era o proprietário de fato, não aconteceu e ocorreu esse leilão. Vocês não imaginam, essa canga foi disputada por 10 pessoas, foi vendido a 175 milhões de reais. Uma canga de esmeralda, nós temos milhares delas no Brasil. Um diamante que é extraído aqui no Brasil, se os estudantes que aqui estão conhecem a grandeza, que é chamada de quilate, que é 1/5 da grama. Você imagina, a grama é pequenininha, né? Mas você imagina o quilate, que é 1/5 da grama. Um diamante pode chegar a 2 bilhões de dólares. O quilate. E aqui no Brasil nós temos isso. Aqui na região amazônica nós temos muitos desses minerais. Então, se nós olharmos de forma clara, muitas vezes, o foco que não aparece, o desconhecimento é muito grande. E vocês podem estar, literalmente, com os pés em cima de uma riqueza que alcança valores absurdos, né? Esses dados são reais. O Brasil tem várias disputas internacionais relativas aos minerais. As pessoas falam do ouro, da bauxita, que é muito importante, mas temos muitos outros. Os laboratórios que existem aqui dentro do Brasil não possuem capacidade, e aí a gente tem que entender por que não, né? Deixo essa dúvida para todos, de identificar o que compõe uma rocha. Eles trabalham com coisas óbvias. Então, o ouro não está só visível, ele está no interior de uma rocha. O urânio, aqui, nióbio, todos os minerais essenciais. Nós temos a presença do coronel aqui, e ele deve entender do que eu estou falando. É estratégico para as novas tecnologias. O Brasil tem vários, em estudos se prevê que o Brasil tem 15 dos 40 principais minerais essenciais, que é usado, por exemplo, na indústria bélica, na parte de aviação, na parte de foguetes. Isso é uma tecnologia. E aqui está tudo dentro da região que nós estamos falando da Amazônia, do Amapá. Nós temos uma história até triste, que fala sobre a Serra do Navio, né, que foi explorada por quase 50 anos, de uma empresa que não deixou uma herança positiva. Tivemos problemas ambientais, passivos. Existe, inclusive, um processo que fala do inventário da ICOME, né, que a ICOME tem um passivo patrimonial que a União ainda não transferiu para o estado do Amapá, estaria
sendo transferido, e Santana, se eu não me engano, e o próprio Macapá estaria administrando isso, junto com a Serra do Navio, esse passivo. Lamentavelmente, nós deixamos de dar atenção a esses detalhes. Imaginem vocês, nós temos terras, que ontem, inclusive, com um debate que eu tive aqui com a nossa querida deputada Silvia, ela falou das reservas indígenas, e nós entendemos que, na verdade, é uma maneira do governo, né, da União, passar a responsabilidade para os indígenas, mas sem dar a ele o direito. Vocês imaginam o absurdo. Eles são zeladores. E, na verdade, esse direito deveria pertencer a eles comercialmente, porque isso desenvolve a região. E desenvolve de uma maneira absurda. Acabei de citar aqui um exemplo que, com certeza, os senhores não conhecem, porque isso passa de forma quase que sigilosa. Ninguém tem essa informação que uma canga de esmeralda foi vendida a 175 milhões. O Brasil tem destaques maravilhosos de produção desses materiais. Para vocês, eu vou adiantar uma informação. O Brasil foi convidado a colocar uma pedra fundamental dentro do Emirados Árabes, de uma cidade que está prevista em projeto. É outra canga do Brasil. É uma canga de 540 quilos. Essa, literalmente, entre 527 e 540 quilos, porque ela não conseguiu ser pesada, porque o braço mecânico de 500 quilos não aguentou. Então, se estima que ela seja bem superior. Essa canga, a gente está falando de $1 bi. Isso está sendo colocado dentro de uma cidade prevista dentro dos Emirados Árabes. E nós não conhecemos isso. Aqui na Amazônia nós temos muitas dessas pedras. Inclusive a própria esmeralda, que poucos acham que tem só em Minas Gerais, Goiás, mas Bahia, nós temos aqui na Amazônia. Então são dados reais que passam pelas fronteiras. O ouro da Amazônia se estimou em 2023 que se passou dezenas de toneladas sem registro nas fronteiras, muitas delas passando para Venezuela. Então, que é o país que adquire isso. O Brasil não incentiva, porque nós temos as grandes mineradoras, a gente está falando de Rio Tinto, Debias, os grandes grupos, quando eles estão aqui, eles estão representados através de outras mineradoras. Existem regras dentro dessas mineradoras que elas têm a autorização de fato e a responsabilidade ambiental, mas nós sabemos que esses acidentes acontecem. Temos vários exemplos no Brasil de acidentes seríssimos ligados às grandes mineradoras e às pequenas, os garimpos, vamos dizer assim, as cooperativas, que muitas vezes está sendo coberto de uma maneira equivocada por grupos ilícitos. A gente está falando de grupos que têm interesse de trabalhar o setor de mineração para o crime internacional, lavagem de dinheiro, branqueamento de capital, perda do produto nacional, né? E nós temos isso acontecendo aqui na região da Amazônia de uma maneira muito grande. Isso é muito preocupante, porque nós deixamos de transferir essa riqueza para a população. Vocês imaginam, nós estamos em cima de um solo maravilhoso, que o professor falou, de várias outras riquezas, e ainda temos essa, que nós desconhecemos, literalmente desconhecemos. Então, temos que estar atentos, observando tudo, acompanhando o que nós temos dentro da Amazônia, entendendo o porquê de uma ICOME sair e não deixar os direitos minerários e beneficiar a região, porque toda a região de mineração que é explorada em torno de 5 anos, ao invés de ela crescer, ela cresce aqueles primeiros 5 anos, depois ela decai. Por quê? Porque isso não é transformado em coisas sustentáveis. É um momento da loteria, né? Ganhou a loteria e gastou o dinheiro. Nós tivemos aqui várias loterias. Então, agora, nós temos que ter mais responsabilidade, mais consciência. Hoje, todo mundo está, os estudantes estão aqui, eu volto a falar para eles, da tecnologia favorece a comunicação.
Isso é muito importante, vocês têm que estar atentos, a sociedade tem que estar atenta, não só para as questões óbvias, mas essas questões que são importantíssimas. Deixa eu ver o que nós falamos. O professor falou das incubadoras. Eu pertenci à Amprotec, quando ela surgiu, né? Vamos evitar falar de idade, né? Mas a Amprotec é um projeto maravilhoso que favorece a criação e desenvolvimento de projetos. As incubadoras tiveram inicialmente um projeto, o motivo acadêmico, né? Porque a academia sempre tem as teses, os doutorados, sempre foram importantes, mas era uma maneira de aproximar a academia do setor empresarial. Então, muitas coisas que a academia criava era colocado para o setor empresarial e eles aproveitavam essas inovações. E entendam inovação como uma capacidade de até modificar a forma de utilização de uma coisa já existente. Isso também é considerado inovação. Mas a coisa evoluiu e as incubadoras passaram também a atingir o setor empresarial, saírem, na verdade, a origem do setor empresarial para a academia, que eu achava muito mais interessante, porque, na verdade, os doutores criavam coisas que não se aplicavam, né? E, infelizmente, nós investimos em muitas coisas que não tiveram uma aplicação prática, era fundo perdido. Mas a sociedade, os empresários, que a gente deveria estar cheio deles aqui, porque a gente está falando da Amazônia, das oportunidades da Amazônia, do estado do Amapá, que tem um potencial maravilhoso, eles podem gerar esse movimento, trazer para dentro da academia, o professor com certeza vai concordar comigo, e encaixar as necessidades locais. Porque a gente não tem que ver, por exemplo, reclamar da Serra do Navio 50 anos depois. Isso é um absurdo. Não, o passado a gente tem que usar como registro. Ninguém fez nada nesses 50 anos, porque hoje a gente tem uma nova prefeita lá, que foi reeleita, ela está reformando o processo da Serra do Navio numa tentativa de recuperar o que já existia lá. Quer dizer, você perde o que tem. A gente não pode permitir mais isso, é difícil recuperar. Nós não temos tempo, as tecnologias são rápidas, tudo muda. Então, temos que estar atento. E o setor de mineração é importantíssimo para o Amapá. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer, para completar esse belíssimo trabalho do professor Carim. Obrigado. Pronto, ok. Parabéns, doutor César Augusto Matos Maia Nilma. Brilhante apresentação, inclusive agradecer, né? Nós somos aqui do Amapá, Amazônia, e saber, então, conhecimentos explícitos, né, do que acontece com os nossos minerais, né, nossas riquezas aqui na Amazônia. São, inclusive, conhecimentos que nós nem temos acesso, né, doutor? Graças à sua sapiência aí, ao seu profissionalismo como gemólogo, né, e outras atribuições, a gente pode compartilhar. Dizer que nós estamos, conforme nosso cronograma, né, de apresentações, nós não teremos perguntas agora. Por gentileza, senhor cerimonialista, temos algum tempo ainda, doutor, para considerações? Então, vamos encerrar aqui essa mesa, tá? Agradecendo a presença de ambos. Brilhante apresentação. Obrigada. Eu convido o doutor Diego para fazer a entrega dos certificados aos participantes. Por gentileza, posicione-se aqui à frente à mesa para fazer a foto do recebimento do certificado de participação.